Milionário descobre faxineira defendendo seu filho especial emocionante e surpreendente. Lúcia acorda ao amanhecer, os primeiros raios de sol entram pela janela do seu pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, iluminando as paredes repletas de desenhos de super-heróis criados por Miguel. Com apenas 35 anos, seus dias são marcados por uma rotina intensa, onde cada manhã começa com o som do balde e da vassoura, um verdadeiro hino à luta diária. Ela é uma faxineira que não apenas limpa as casas dos ricos, mas também batalha por um futuro melhor para seu filho autista, um garoto sonhador que fixa o olhar no céu, imaginando-se voando entre as nuvens. Em um dia comum, a escola de Miguel realiza uma reunião de pais. Lúcia, um pouco nervosa, se senta no fundo da sala. A atmosfera é tensa. Enquanto os professores falam sobre inclusão, ela se inspira nos olhares esperançosos de outros pais. Mas aos poucos a felicidade se transforma em apreensão. Um grupo de crianças ri alto imitando Miguel e usando palavras cruéis que ecoam como punhadas em seu coração. Lúcia sente seu peito apertar quando escuta um dos meninos dizer: "Ele é esquisito", e o riso dele se transforma em facadas. Sem pensar duas vezes, Lúcia se levanta e com voz firme defende Miguel. Ele é especial e merece respeito. Ninguém deve rir dele. Suas palavras soam como trovão, enquanto o olhar de indignação de algumas mães a faz lembrar das barreiras que ainda existem na sociedade. Carlos, o milionário que estava presente, observa com atenção. Ele sempre viveu em um mundo isolado, cercado de glamour e ostentação, mas o desespero e a paixão de Lúcia o conduzem a uma reflexão profunda. Aquela mãe lutadora o surpreende. Ele nunca viu uma faxineira assim, tão determinada, tão cheia de amor. Ela não era apenas uma funcionária, era uma mãe guerreira. Ao longo das semanas, a presença dela nas reuniões passa a ser uma constante em sua cabeça. A simplicidade de sua vida contrasta com sua realidade de excessos, e isso faz questionar o que realmente significa ter sucesso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Lúcia continua lutando pela aceitação de Miguel, os desafios parecem aumentar. Mal sabe ela que a amizade inusitada entre os dois mundos está prestes a se firmar. Carlos começa a observar não apenas a força de Lúcia, mas também a beleza em sua luta, inspirando-o a se questionar sobre suas próprias escolhas e sobre o que pode fazer para ajudar. O contraste entre suas realidades se desfaz à medida que eles se aproximam, gerando uma tensão palpável. Ao mesmo tempo, Carlos é assediado por oportunidades de negócios que poderiam mantê-lo longe de Lúcia e Miguel. O que ele fará agora que começou a ver além de suas paredes de cristal? A decisão que ele tomará pode mudar não só suas vidas, mas toda a história de Miguel. Naquela manhã, Lúcia decidiu que não poderia deixar o dia correr sem fazer algo diferente. Após a reunião na escola, onde sua coragem havia se tornado um eco nos corredores, ela sentia que algo estava mudando. Embora Miguel não soubesse ainda, as interações com os outros pais estavam fazendo um novo mundo se abrir diante dela. Ela olhou para Miguel, que estava no sofá, concentrado em um de seus desenhos mais elaborados. As cores vibrantes misturavam-se em um caleidoscópio de super-heróis que ele sempre criava, cada um representando um sonho ainda não explorado. O sorriso genuíno do garoto enquanto desenhava, aquecia o coração de Lúcia. A esperança de um futuro melhor para ele sempre foi sua força motriz. Lúcia pegou seu celular e, em um momento de coragem, decidiu enviar uma mensagem a Carlos. Era algo simples, um agradecimento pelo apoio que ele demonstrara após a reunião. "Oi, Carlos. Sou eu, Lúcia. Queria te agradecer pela forma como me ouviu e apoiou. É bom ver que nem todos têm os olhos vendados." Assim que enviou, sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que era a decisão certa. Precisava se conectar, não só como mãe, mas como mulher. Enquanto isso, Carlos estava em seu escritório, cercado por relatórios e cifras. Ele não conseguia parar de pensar em Lúcia. Aquela mulher era uma tempestade em sua vida, uma lufada de ar fresco que o tirava da bolha em que sempre viveu. Assim que recebeu a mensagem dela, um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Ela é forte, pensou. Por que eu não faço algo para realmente ajudar? Horas se passaram, e o dia se arrastava. Carlos decidiu que iria encontrá-la.
Ele não tinha certeza de como Lúcia reagiria, mas a sua entrega pela luta de Miguel o impulsionava. Ele se lembrou dos risos cruéis que atingiram a criança durante a reunião e sentiu algo se agitando dentro de si. O que poderia fazer por eles? Seria possível criar um espaço em seu mundo luxuoso que pudesse acolher a singularidade de Miguel. No final da tarde, ele chegou ao pequeno apartamento onde Lúcia e Miguel viviam. O cheiro de comida caseira permeava o ar, e ele hesitou por um momento. Mas ao ouvir o riso de Miguel no fundo, uma onda de coragem tomou conta dele. Bateu a porta e Lúcia abriu. O brilho nos olhos dela iluminou o ambiente, mas também trouxe consigo uma sombra de receio. Oi, Carlos. O que você está fazendo aqui? Perguntou Lúcia, um pouco surpresa, mas também curiosa. Pensei em conversar. Preciso entender melhor como posso ajudar, ele respondeu, a sinceridade transparecendo em sua voz. A tensão no ar era palpável. Lúcia sentiu seu coração acelerar, mas uma fagulha de esperança explodiu dentro dela. Poderia ser este o início de algo que mudaria não apenas a vida de Miguel, mas a deles também? Carlos então se sentou na mesa, observando Miguel que inocentemente continuava a desenhar. A conexão começava ali, discreta, mas poderosa. Mas antes que pudessem aprofundar essa conversa, o telefone de Carlos tocou, interrompendo o momento. Era uma ligação inadiável de trabalho, algo importante que ele não poderia ignorar. Enquanto ele olhava para Lúcia, a tensão crescia. O que ele escolheria? O que essa ligação significaria para a nova relação que começava a se formar? A decisão estava em suas mãos e talvez a resposta não fosse a que ele esperava. Carlos hesitou, o olhar fixo no celular que vibrava insistentemente sobre a mesa. O mundo que deixara do lado de fora parecia agora tão distante. Mas a urgência do trabalho, as demandas que pareciam não ter fim, pesavam sobre ele como uma âncora. Olhou para Lúcia, que o observava com uma mistura de expectativa e preocupação. Desculpa, ele disse, finalmente rompendo o silêncio, mas preciso atender essa ligação. Ela sentiu, mas a luz nos olhos de Lúcia se apagou, como se uma cortina tivesse sido puxada subitamente. Carlos se levantou e caminhou para a varanda tentando manter a conversa nas duas mãos. Alô? Disse, enquanto olhava para o céu avermelhado que refletia a chegada da noite. Era um momento tão lindo e ao mesmo tempo tão triste. O fardo da responsabilidade não o deixava desfrutar do cenário. Podia sentir a presença de Lúcia e Miguel dentro do apartamento, um espaço que de alguma forma, estava começando a sentir como um lar. Enquanto ele tentava compreender os números e relatórios que eram apresentados a ele pelo outro lado da linha, sua mente vagava para Lúcia, para seu sorriso e as estrelas que se acendiam no olhar dela. Sem querer, ele sonhou em trazer um pouco daquela luz para a vida deles. Uma vida que era tão diferente da sua, mas que agora o fazia questionar tudo. Carlos? A voz de Lúcia o interrompeu, e ele voltou ao presente. Ela estava à porta da varanda, a luz interna criando um halo ao seu redor. Acho que é melhor você ir, ela disse suavemente. O tom dela era firme, mas ao mesmo tempo carregado de vulnerabilidade. Eu ainda não terminei, ele respondeu, sem saber se sua insistência fazia sentido. Eu entendo suas responsabilidades, Carlos. Mas a realidade é que meu filho precisa de seu apoio, e não posso esperar que você escolha o que quer priorizar, Lúcia afirmou, um rasgo de bravura atravessando suas palavras. Ela estava frustrada, mas acima de tudo determinada. Carlos sentiu um nó na garganta. A paixão e a luta dela por Miguel eram palpáveis. Ele desconectou a chamada e por um momento percebeu que poderia abrir mão daquela demanda urgência por algo mais significativo. Como não havia pensado nisso antes? Você está certa, admitiu ele, um pouco envergonhado. Preciso me comprometer de verdade. Não só como um aliado, mas em ser parte do que está acontecendo. Quero conhecer Miguel realmente. A expressão de Lúcia iluminou-se com uma nova esperança. Você também precisa conhecer meus medos, Carlos. Não é fácil para mim confiar, e o passado me ensinou que nem todos estão dispostos a lutar por nós. Não quero que você entre na vida do meu filho apenas por um capricho. É mais complexo do que isso. Antes que pudesse terminar, Miguel apareceu na porta segurando um desenho recém-finalizado, o olhar curioso e radiante. Olha, mamãe. Olha, Carlos. Ele inclinou-se, apresentado um novo super-herói que criará, um personagem que, segundo ele, tinha o poder de fazer qualquer um sorrir. Carlos observava a pureza no rosto de Miguel, o modo como se entregava a cada momento. É incrível, Miguel. Você realmente tem um talento especial. Carlos elogiou, percebendo que ali estava um dos seus mínimos, mas significativos começos. O clima afetuoso entre eles se tornava palpável.
Lúcia viu algo no olhar de Carlos que a fez acreditar que ele não era apenas um homem muito ocupado. Este era um homem que poderia se transformar em um novo aliado na luta de Miguel se ele estivesse disposto. Mais, antes que a conexão se aprofundasse, a porta do apartamento se abriu abruptamente e uma figura conhecida entrou sem ser convidada. Carlos e Lúcia se entreolharam, a confusão em seus rostos refletindo o que estavam prestes a enfrentar. Lúcia, precisamos conversar agora. A nova chegada exclamou, trazendo uma tensão que cortou o ar como uma faca. O que poderia ser tão urgente que interromperia aquele momento? O peso do novo desafio pairava no ar, enquanto o destino de todos ali começava a tomar um novo rumo inesperado. Lúcia, precisamos conversar agora, repetiu Ana, a amiga de longa data de Lúcia, quase sem fôlego. Seu rosto estava pálido, transparecendo uma mistura de ansiedade e desespero. A atmosfera leve que antes envolvia o apartamento se desfez como um vidro sendo quebrado. Carlos sentiu seu estômago revirar. Quem era Ana para interromper aquele momento tão delicado? Ele olhou para Lúcia, que tinha os olhos fixos na amiga, confusa e apreensiva. O que aconteceu, Ana? Lúcia perguntou, sua voz tremendo levemente ao passar da preocupação para o medo. É sobre o Miguel. Ana hesitou juntando as palavras. Eu acabei de receber uma ligação da escola. Não sei como te dizer isso, mas algumas mudanças estão chegando. Mudanças? Que mudanças? Lúcia exigiu, o tom de sua voz se elevando. Miguel, que a princípio estava encantado com a atenção que recebia, agora parecia confuso. Ele olhou para as mulheres, depois para Carlos, buscando respostas. Está tudo bem, filho. Lúcia sorriu forçadamente para tranquilizá-lo. O que está acontecendo, Ana? A amiga respirou fundo, visivelmente lutando contra as emoções. Eles têm algumas preocupações em relação ao comportamento de algumas crianças na turma. Parece que estão pensando em mudar o formato das aulas. Mudar como? Carlos interveio, consciente de que a situação estava esquentando. Ana dirigiu seu olhar a Carlos, que ainda estava meio aturdido com todo aquele desenrolar. Algumas crianças estão sendo alvos de bullying e Miguel, ele é uma criança sensível. Não queremos que ele seja afetado pela negatividade que pode vir com isso. Mas ele vai se adaptar. Lúcia protestou, sua voz quase uma súplica. Miguel tem amigos e se dá bem na escola. Ele gosta de aprender. A aflição de Lúcia era palpável, e Carlos sentiu seu coração apertar. Ele queria ser o porto seguro que ela precisava, mas a realidade pulava ao seu redor como um furacão. O que você quer que eu faça? Carlos perguntou a Ana, em um impulso de querer ajudar, mesmo que não soubesse como. Eu acho que seria bom o Miguel ter alguém ao lado dele. Alguém que o defenda. A escola pode não ser o lugar mais acolhedor para ele agora, e ele precisa sentir que tem alguém que se importa de verdade. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Carlos, você não pode simplesmente se tornar um defensor do Miguel por causa de um relatório. É mais profundo que isso. Meu filho não é apenas uma causa. Eu sei disso, Lúcia. Carlos se apressou em responder, percebendo que a situação estava se tornando um campo minado. Quero ser parte da vida dele, de verdade. Mas não posso fazer isso se você não me deixar. Miguel, que até então mantivera-se em silêncio, se aproximou lentamente. Mamãe, você vai me deixar? A voz dele era suave, cheia de confiança. Carlos é o super-herói que eu desenhei. Carlos sentiu uma onda de emoção. As palavras de Miguel calaram fundo nele. O menino acreditava nele. Não, Miguel, não estou dizendo isso. Lúcia respirou fundo, lutando para não se deixar levar pela emoção. É só que, é uma decisão difícil, e não é só sobre mim, é sobre você também. Ana, percebendo a calma que se instaurou, sugeriu. Que tal essa semana vocês dois passarem mais tempo juntos? Miguel pode nos mostrar o que gosta na escola, e talvez Carlos possa ver de perto como ele é forte. A luz que iluminava a sala parecia mais intensa. Carlos sentia que havia uma oportunidade para construir algo verdadeiro, um laço que poderia ir além da amizade. Mas o que ele não sabia era que a verdadeira prova de seu caráter ainda estava por vir, e enquanto Miguel se afastava para continuar seu desenho, o olhar de Lúcia se fixava em Ana, desafiando-a silenciosamente a continuar com o que havia começado. O coração de Carlos batia ansioso, já premeditando o que poderia acontecer a seguir. Qual seria a próxima mudança em suas vidas? Que nova adversidade eles teriam de enfrentar juntos? A história deles apenas começava a se desenrolar. E muitos capítulos ainda estavam por vir. Carlos chegou cedo no dia seguinte, ansioso para encontrar Miguel. Desde o momento em que a sugestão de Ana tinha sido feita, ele não conseguia parar de pensar no que poderia dizer ao menino. A energia da casa era diferente.
Lúcia parecia mais calma, mas seus olhos ainda mostravam a preocupação. Miguel, com seu jeito inocente, estava animado, esperando pela visita do super-herói. Mamãe, posso mostrar a ele minha coleção de desenhos? Perguntou Miguel com um brilho no olhar. Claro, filho. Lúcia respondeu, sorrindo. Carlos, você vai adorar. Ele tem uma imaginação incrível. Os três foram para a pequena sala cheia de cores e desenhos espalhados. Miguel estava tão empolgado que parecia saltitar. Ele pegou o primeiro desenho, um átomo de alegria e inocência. Esse é você, Carlos, anunciou Miguel, apontando para um desenho simples de um homem com um grande sorriso e uma capa. Carlos sorriu, sentindo uma conexão maior. Era estranho como, em apenas algumas horas, aquele garoto estava começando a ocupar um espaço considerável em seu coração. Ele se lembrou das palavras de Ana. Miguel realmente precisava de alguém para defendê-lo. E ele estava disposto a ser essa pessoa. Uau, eu adoro. Carlos elogiou. Você é muito talentoso, Miguel. Miguel ficou radiante, e nesse momento, Carlos percebeu a força daquela ligação. Não era apenas sobre ajudar. Era sobre compreender, apoiar e proteger. À medida que as horas passavam, eles falavam sobre a escola, seus amigos, e cada nova folha que Miguel mostrava fazia os olhos de Carlos brilharem ainda mais. A inocência e o amor incondicional do menino eram um bálsamo para a alma. E você, Carlos? O que você gosta de fazer? Miguel perguntou, curioso. Eu gosto de ajudar as pessoas, assim como você faz com seus desenhos. Às vezes eu faço o que posso para tornar o mundo um lugar melhor. Carlos disse, sem saber que seu coração estava se abrindo mais a cada palavra. Lúcia observava, e uma mistura de amor e incerteza se agitava dentro dela. A presença de Carlos era uma luz, mas ela ainda se lembrava das dificuldades que Miguel enfrentava. A escola, com todos os seus desafios, poderia ser um campo de batalha, e ela não sabia se estava pronta para confiar plenamente. Quando o sol começou a se pôr, Miguel soltou um bocejo, e Lúcia decidiu que era hora de encerrar aquele lindo dia. Carlos, muito obrigada por passar esse tempo com ele. Lúcia falou com gratidão na voz. Foi um prazer. Miguel é incrível. Carlos respondeu, olhando nos olhos dela. Mas havia algo mais na voz dele. Uma intenção honesta de continuar. Na mente de Lúcia, um dilema começou a se formar. Era fácil ver o quanto Miguel precisava de alguém, mas a ideia de abrir seu coração e sua vida para Carlos era assustadora. E se as coisas não dessem certo? E se Miguel se machucasse? Então Miguel interrompeu seus pensamentos com uma pergunta que ressoou no ar. Mamãe, o Carlos pode ir à escola comigo na próxima semana? Carlos congelou. Um convite que poderia mudar tudo. A vida escolar, seus desafios, poderia ser um terreno fértil para que o laço que estava se formando se tornasse ainda mais forte. A tensão no ar era palpável. O olhar de Lúcia buscava encontrar uma resposta e Carlos sentia que um simples sim ou não poderia definir o futuro deles. A resposta dela mudaria a dinâmica não apenas de Miguel, mas de suas vidas como um todo. E naquele instante, Carlos percebeu que agora não seria apenas um defensor. Ele poderia se tornar uma parte vital da vida deles. Mas o que Lúcia iria decidir? O silêncio na sala era pesado. Lúcia olhou fixamente para Miguel, que, inocente em sua expectativa, aguardava ansiosamente pela resposta. A mistura de amor e proteção dentro dela lutava contra o desejo de dar ao filho a segurança que ele tanto queria. Lúcia começou hesitante. As palavras pareceram se dissolver em sua garganta. É uma grande responsabilidade. Carlos não esperou que ela terminasse. Seu coração disparou ao perceber a vulnerabilidade em sua voz. Ele já tinha imaginado como seria a escola para Miguel. Sabia que a simples presença dele poderia mudar tudo. Ou talvez não. Eu estarei lá para cuidar dele, Lúcia. Ele disse com sinceridade. Para apoiá-lo e ajudá-lo. Eu não sou só um amigo. Quero ser alguém que você e Miguel possam confiar. A expressão de Lúcia se suavizou, mas sua preocupação não desapareceu. Ela sentia que a vida nunca é simples. É um jogo de riscos, e abrir o coração era um desses riscos que deixava cicatrizes. Miguel, percebendo a tensão, pulou de felicidade. Por favor, mamãe. Eu quero que ele me ajude com os desenhos na escola. Ele pode ser meu herói. A voz dele era uma mistura de esperança e determinação. E naquele momento, Carlos compreendeu a profundidade do que aquilo significava. Não era apenas sobre amizade, mas sobre luta e amor. Lúcia respirou fundo e olhou para o menino, que esperava ansiosamente por sua resposta. Cada segundo parecia se arrastar. Ela sabia que a vida de Miguel era cheia de desafios e que ele precisava de alguém forte ao seu lado. Está bem, finalmente disse Lúcia, ao sentir seu próprio coração se abrir.
Se você se sentir confortável com isso, Carlos, então sim, você pode ir à escola com ele. O sorriso de Miguel iluminou a sala, e até o olhar de Lúcia se aquecer. Uma decisão tinha sido tomada, mas ainda havia enormidade no que estava por vir. Nos dias seguintes, a rotina deles se transformou. Carlos se tornou uma presença constante na casa. Ele participava não apenas das atividades de Miguel, mas também compartilhava momentos com Lúcia. Eles conversavam longamente, muitas vezes sobre questões que iam além do dia a dia. Cada risada e cada conversa fortaleciam o vínculo que estava se formando, mas também traziam à tona as sombras do passado de Lúcia. Enquanto Carlos se envolvia mais com Miguel, ele percebeu que isso não afetava só a vida do garoto, mas começava a deixá-lo mais presente emocionalmente na de Lúcia. E com isso surgiam também as memórias da dor que ela havia enfrentado sozinha durante tanto tempo. Em um desses dias ensolarados, enquanto Carlos e Miguel desenhavam no parque, uma presença estranha se aproximou. Um homem alto, de aparência ameaçadora, observava a dupla com um olhar penetrante. Carlos sentiu um calafrio na espinha. Miguel, você fica aqui. Vou ver o que aquele homem quer, disse Carlos com a voz firme. O menino assentiu, um pouco apreensivo, enquanto Carlos caminhava em direção ao estranho. O coração dele batia rápido, a adrenalina disparava. Ele não sabia quem era aquela figura, mas algo dentro dele lhe dizia que a proteção de Miguel estava em risco. E enquanto Carlos se aproximava, ele se questionava: que tipo de perigo estava prestes a enfrentar? O que poderia mudar tudo novamente? O futuro deles estava mais inseguro do que nunca. Carlos se aproximou do homem, cada passo carregado de um misto de coragem e apreensão. O sol brilhava intensamente, mas a sombra que o estranho projetava parecia engolir a luminosidade ao redor. O olhar daquele homem era profundo, e Carlos sentiu um impulso forte. Ele precisava proteger Miguel a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar um desconhecido. O que você quer? Carlos perguntou, tentando manter a voz firme, apesar do nervosismo que o envolvia. O coração dele pulsava rápida e fortemente, um tambor ensurdecedor que ecoava em sua mente. O homem, que parecia calcular suas palavras, sorriu de uma forma que não passava confiança. Estou apenas observando um amigo. Ele respondeu, deixando as palavras flutuarem no ar tenso entre eles. Miguel não é seu amigo. Carlos retrucou, sem ceder um centímetro de sua posição. Ele mal sabia quem era aquele sujeito, mas a proteção de Miguel era seu único foco. A figura imponente à sua frente não parecia alguém que desejasse o bem da criança. Ele tem um talento, o homem continuou, mas a frase logo se transformou em uma ameaça velada. E algumas pessoas podem se interessar por ele. Carlos estreitou os olhos. Do que você está falando? E quem você pensa que é? O tom de sua voz se tornava mais intenso a cada palavra, enquanto seus instintos o alertavam sobre a gravidade daquela situação. Neste ínterim, Miguel, inseguro, observava tudo de longe, as mãos apertando a folha de papel onde havia desenhado um sol radiante e cores vibrantes. O menino sentia a presença de algo errado, mas não conseguia identificar o que era. Apenas alguém que percebe a beleza quando a vê. O homem balançou a cabeça, um sorriso que mais parecia um traço de ironia. Seu filho é especial, e o mundo está cheio de oportunidades para quem tem talento. Diante da resposta enigmática, Carlos hesitou. A realidade batia em sua porta, e uma onda de desconfiança o envolveu. Não sei quem você é, mas não quero que chegue perto do Miguel. Você não o conhece. Ele só é uma criança. Exatamente. E é isso que o torna tão interessante. O homem começou a recuar, mas o olhar penetrante ainda estava fixado no menino. Afinal, temos que cuidar dos talentos antes que sejam desperdiçados. Carlos sentia o peito apertado. Ele não tinha certeza do que aquele homem queria, mas tinha um pressentimento de que não era bom. Miguel não era um talento a ser explorado, mas sim um filho a ser amado e protegido. Vá embora. Carlos exigiu com a voz firme. Você não tem direito de se aproximar dele. O homem hesitou por um instante, fixando os olhos em Carlos, como se estivesse avaliando se deveria continuar. Mas então deu um passo para trás, seu sorriso agora sombrio. Você pode não entender, mas estará ouvindo falar de mim em breve. E então desapareceu na multidão que passeava despreocupadamente pelo parque. Carlos voltou rapidamente para o lado de Miguel. O pequeno olhou para ele, com a expressão misturada entre confusão e medo. O que foi, Carlos? Miguel perguntou, os olhos grandes e inocentes. Carlos se agachou ao lado dele, tomando as mãos do menino nas suas. Foi só um homem estranho, Miguel. Não se preocupe. Eu estou aqui para cuidar de você sempre. No entanto, mesmo enquanto falava, a inquietação o invadia. E ao olhar para trás,
Carlos ainda percebia a sombra do homem longe se afastando, mas sua presença permanecendo vívida em sua mente. Enquanto ambos se afastavam do parque, Carlos sabia que aquele encontro tinha sido apenas o começo de algo muito maior. Uma dúvida pairava no ar. Qual era o verdadeiro objetivo daquele homem? O que mais estaria por vir na vida deles? Carlos e Miguel voltaram para casa em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. A luz da tarde filtrava-se pela janela, criando sombras dançantes no chão. O clima estava ameno, mas dentro de Carlos, a inquietação crescia. Ele não conseguia esquecer o olhar profundo do homem, a maneira como suas palavras soavam como um aviso carregado de intenções obscuras. Miguel estava mais calado que o normal, como se sentisse o peso da preocupação do pai, enquanto caminhava ao seu lado. Ao entrar em casa, Carlos o mandou lavar as mãos antes do lanche. O cheiro doce do bolo de cenoura que a avó de Miguel havia feito preenchia o ar, mas mesmo o aroma aconchegante não conseguia suavizar a tensão dentro dele. Aconteceu alguma coisa? Perguntou sua avó, notando a expressão séria de Carlos. Há só um homem estranho no parque, Carlos respondeu, evitando entrar em detalhes. Mas está tudo bem agora, vovó. A avó olhou para Miguel, que estava quieto demais. Miguel, meu amor, você desenhou coisas novas hoje? Perguntou ela, tentando trazer um sorriso para o rosto do menino. Miguel soltou um suspiro, mas logo se animou, correndo para buscar o desenho que havia feito no parque. Carlos observou, sentindo um misto de gratidão e preocupação. A avó sempre soube como confortar o pequeno. Ele apenas esperava que a inocência do filho estivesse protegida o suficiente para não perceber a real gravidade da situação. Quando Miguel voltou com o desenho, entregou-o à avó, que elogiou animadamente. Carlos forçou um sorriso, mas seu coração ainda batia com a imagem do homem e as palavras que o rondavam. Você é um artista incrível, exclamou a avó, envolvendo Miguel em um abraço. Vamos colocar seu sol na geladeira. Nesse instante, o telefone de Carlos tocou. Ele se afastou um pouco, atendendo. Carlos, a voz do amigo Tiago soou do outro lado, parecendo ansiosa. Precisamos conversar. É sobre o que você me contou, aquele homem que você viu. O que você sabe? Carlos sentiu um frio na barriga ao perceber que seu amigo tinha algo sério a dizer. Não posso falar muito pelo telefone. Mas ele não é só um estranho, amigo. O nome dele. Estou investigando, e as coisas não parecem boas. Carlos cerrou os punhos. O que ele quer comigo? E com Miguel? É complicado. Certas pessoas têm interesse em meninos como Miguel. As palavras de Tiago caíram como uma bomba. Como o homem sabia sobre Miguel? Como ele poderia estar ligado a tudo isso? Preciso de mais informações. Preciso proteger meu filho. Carlos exclamou, a urgência invadindo seu tom. Entendo. Vamos nos encontrar. Tem uma reunião em um bar perto do trabalho, não demore. Carlos desligou e voltou para a sala, seu olhar fixo no pequeno, que agora mostrava seu desenho à avó com um sorriso aberto. A decisão que precisava tomar se tornava evidente. O que ele estava disposto a fazer para manter o filho a salvo? Miguel chamou-o aproximando-se. Que tal se fizéssemos algo especial hoje? Podemos ir àquela pista de patinação que você adora. Os olhos de Miguel brilharam. Sério, pai? Claro! Estamos juntos nessa, não é? Carlos disfarçou a apreensão, mas um pensamento inquietante lhe atravessou a mente. Exatamente até onde ele chegaria para manter seu filho seguro? Enquanto Miguel começava a se preparar, Carlos olhou pela janela, lembrando-se da sombra que o homem tinha projetado. E se aquele homem estivesse por perto, observando cada movimento deles? Sem saber que decisões difíceis o aguardavam, Carlos mal podia imaginar que a verdadeira ameaça estava apenas começando a se revelar. Qual seria a próxima jogada daquela figura sombria? Carlos e Miguel chegaram à pista de patinação em um final de tarde iluminado, o sol já se pondo e tingindo o céu de laranja e rosa. Miguel estava tão animado que mal podia esperar para colocar os patins. As risadas das crianças ao redor misturavam-se com a música animada que saía de um alto-falante próximo, e por um momento, Carlos sentiu uma ponta de alívio. Queria acreditar que tudo estava bem, que por algumas horas, a sombra do homem não afetaria suas vidas. Olha, pai! Miguel exclamou, apontando para um grupo de meninos que patinavam com habilidade, fazendo truques. Eu quero fazer aquilo também, você vai conseguir, meu campeão. Carlos sorriu, incentivando o filho enquanto ajudava a colocar os patins em seus pés. O toque da espuma macia dos patins nas mãos de Carlos trouxe um breve momento de calma. As primeiras voltas de Miguel foram desajeitadas, mas ele não se importava. Carlos o observava, sentindo um calor no peito ao ver a felicidade estampada no rosto do filho.
Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, pelo menos até que uma sombra, não daquelas que os patins projetavam, começou a se aproximar. Carlos virou-se ao ouvir alguém chamar seu nome. Era Tiago, com um semblante preocupado mas também determinado. Ele se aproximou, olhando ao redor com cautela. Precisamos conversar agora, disse Tiago, arrastando Carlos para um canto mais afastado. Miguel estava ocupado demais tentando patinar para perceber a tensão entre os adultos. Você não vai acreditar. Começou Tiago, mas Carlos o interrompeu. O que está acontecendo? O homem, ele sabe sobre o Miguel? O que quer com ele? A situação é pior do que pensei. O homem que você viu é conhecido por se interessar por crianças em todas as partes. Tiago hesitou, como se a verdade estivesse presa em sua garganta. Eu fiz algumas investigações e descobri que ele já teve problemas com a justiça, relacionados a crianças desaparecidas. Carlos sentiu a respiração falhar. Aquelas palavras eram como facadas, as mesmas que estavam fincadas em sua preocupação desde que encontrara aquele homem no parque. Ele olhou em direção a Miguel, que agora estava caindo e se levantando, rindo de si mesmo despreocupado. O que eu faço? Carlos perguntou, a voz trêmula. Já vi esse tipo de coisa na TV, mas nunca pensei que aconteceria na minha vida. Precisamos manter distância dele. Não podemos deixar que ele se aproxime de Miguel. É melhor evitar o parque onde você o viu. E Carlos, Tiago hesitou mais uma vez. Tente não deixar o Miguel sozinho. Estou falando a sério. Carlos assentiu, seu coração acelerando. A ideia de perder o filho para algum monstro tornava-se insuportável. Ele respirou fundo, tentando acalmar sua mente agitada. Vou fazer o que for necessário. Não vou deixar esse homem chegar perto dele. Nesse momento, Miguel veio correndo, com um sorriso enorme no rosto. Ele estava tão feliz que Carlos teve que engolir o nó que se formou em sua garganta. Pai, eu consegui fazer aquele truque. Olha, Miguel girou no lugar e quase caiu, mas se segurou. A inocência do filho era um bálsamo, mas também uma lembrança dolorosa do que estava em jogo. Ao olhar para Tiago, Carlos percebeu que as coisas estavam prestes a se tornar muito mais complicadas do que imaginavam. Imagina se esse homem aparecer aqui? O que você faria, Carlos? A pergunta de Tiago ecoou em sua mente. E assim, o peso da responsabilidade se tornou ainda mais evidente. Como poderiam proteger Miguel sem que ele percebesse o perigo? E se por um deslize tudo mudasse para sempre? Enquanto os três se afastavam do barulho, Carlos notou uma figura familiar se aproximando da pista, observando cada passo que Miguel dava, e o coração de Carlos disparou. Ele reconheceria aquele olhar em qualquer lugar. Era aquela mesma sombra que tinha visto no parque. A verdadeira luta estava apenas começando. Carlos sentiu o coração disparar ao ver o homem novamente. A sombra que o seguia parecia ter se materializado, como um pesadelo que se recusa a desaparecer. Miguel estava ali alegre, girando e recuperando o equilíbrio, totalmente alheio ao perigo que estava diante dele. A urgência enfiou garras em sua mente. Não posso deixar esse homem chegar perto do Miguel, pensou Carlos, enquanto resolvia a situação. Com a adrenalina correndo nas veias, ele se aproximou de Tiago, que também notara a presença ameaçadora e estava com o olhar fixo no estranho. Temos que afastá-lo, Tiago, sussurrou Carlos, a preocupação misturando-se com o instinto paternal. Tiago concordou, seus olhos fixos no homem que se movia lentamente pela pista, como se estivesse observando cada movimento de Miguel. Deixa comigo. Tiago andou em direção ao homem, enquanto Carlos mantinha Miguel ocupado, conversando sobre as conquistas na pista de patinação. O pequeno estava tão radiante que Carlos queria preservar aquele momento, mesmo com todo o caos ao redor. Olha, Miguel. Você fez uma grande evolução. Vamos tentar um truque mais difícil agora? Carlos disse, tentando tirar o foco do que estava se desenrolando. Miguel sorriu, os olhos brilhando de felicidade. Vamos, eu quero ser um super-herói como você. Ao ouvir a menção dos super-heróis, Carlos se lembrou de todas as conversas que tinha com Miguel sobre coragem e proteção. Aquelas palavras o fortaleceram. Ele não podia deixar que a escuridão desse desconhecido afetasse seu filho. Tiago se aproximou novamente. Sua expressão era de alívio ao notar que o homem desaparecera momentaneamente. Eu o afastei, mas precisamos partir agora. Não podemos arriscar. O tempo estava se esgotando e nenhum deles sabia quando o homem poderia surgir novamente. Está tudo bem, Miguel. Vamos sair para comer um lanche gostoso. Carlos decidiu. Mas eu quero continuar patinando. Miguel respondeu, seu semblante um pouco triste. Com o coração apertado, Carlos se agachou ao lado do filho. Eu sei que sim, mas precisamos fazer uma pausa. Estou aqui com você. Agora vamos juntos fazer algo prazeroso.
Miguel, percebendo a seriedade na voz do pai, assentiu lentamente, embora um brilho de decepção ainda estivesse em seus olhos. Ao saírem da pista, Carlos segurou a mão de Miguel com o olhar atento às pessoas ao redor. A sensação de proteção não era apenas por parte do amor, mas pela necessidade de mantê-lo livre de qualquer ameaça. Nos dias que se seguiram, Carlos continuou a se aproximar de Lúcia e Miguel. A presença de Carlos se tornava cada vez mais forte em suas vidas, e a conexão entre eles crescia de modo expressivo, não apenas como um apoio, mas como um convite a um futuro mais promissor. As reuniões com os professores na escola ficaram mais frequentes, e Carlos se tornou um defensor ativo de Miguel, oferecendo suporte nas atividades que poderiam estar além de sua capacidade. Mas um dia, quando tudo parecia bem, a sombra que o seguia finalmente fez um movimento. Carlos e Miguel estavam em casa, rindo e conversando sobre super-heróis quando o telefone tocou. Tiago ligava e sua voz, normalmente tão tranquila, estava um pouco tensa. Carlos, preciso que você preste atenção. O homem que você viu no parque foi visto na escola hoje. Ele está tentando se aproximar de Miguel. A adrenalina tomou conta de Carlos. As palavras de Tiago ecoaram em sua mente, e ele imediatamente olhou para Miguel, que estava engrossando os traços em um desenho, um super-herói. Para aquele menino, as coisas sempre faziam sentido. Mas por outro lado, era sob seu olhar que tudo começava a desmoronar. Estou indo para a escola agora. Carlos respondeu, a determinação pulsando em cada palavra, enquanto se levantava e pegava a mão de Miguel. Calma, pai. O que está acontecendo? Miguel perguntou com um olhar preocupado. Está tudo bem, filho. Vamos apenas ter uma conversa importante na escola. Carlos respondeu, sua voz carregada de esperança e proteção. Ao chegarem lá, a perspectiva de Carlos sobre a vida de Miguel se tornou mais clara. Ele sabia que não poderia deixar que nenhum plano obscuro ameaçasse a alegria e a inocência do garoto. Assim que entraram, os olhares dos pais e professores se voltaram para ele, e Lúcia, ao vê-lo, corria em sua direção, a expressão de aflição estampada em seu rosto. Ele apareceu de novo, Carlos. O homem que assombra nossos dias. Os professores disseram que ele estava perguntando por Miguel. Lúcia exclamou quase em desespero. Ele respirou fundo, olhando para Miguel que estava confuso. Com um toque suave no ombro do filho, Carlos fez com que ele o olhasse nos olhos. Escute, Miguel. Você é um super-herói, certo? E super-heróis também precisam de aliados para enfrentar os vilões. Vamos nos unir e ser fortes juntos, disse Carlos, sua voz firme e tranquila. A expressão de Miguel rapidamente mudou, e um brilho de confiança tomou conta dele. Sim, pai. Vamos encontrar esse vilão. E assim, em um momento crucial de suas vidas, o laço entre eles se fortaleceu. Todos juntos enfrentariam a verdadeira ameaça e transformariam seus medos em coragem. A transformação estava acontecendo. Carlos sabia que as próximas semanas não seriam fáceis, mas a determinação não os deixaria sozinhos. Estavam prontos para lutar. Ser um super-herói, afinal, não era apenas sobre poder, era sobre amor, união e a coragem de enfrentar qualquer sombra. As luzes começaram a se apagar ao seu redor, mas em suas almas, a chama da esperança ardia com mais intensidade. E assim, Carlos não apenas se tornaria o defensor de Miguel, mas também um exemplo de que juntos tudo é possível. E se você está tão animado quanto eu estou, e se essa história tocou seu coração, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe de apertar o sininho para receber notificações de histórias incríveis como essa. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa emoção por aí. Comente suas reações e o que você sentiu com esse final. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos expansar nossas histórias e a força do amor.